Oi, gente, Roberto Relubiscro aqui. Embora eu siga as notícias sobre essa franquia, embora eu tenha visto os filmes mais de uma vez, Pânico não é a minha franquia favorita de slashers, porque eu sou da geração anos 80, né? Na verdade, a minha é primeiro Sexta-feira 13, depois Michael Myers. Eu acho que os filmes do Pânico têm um pouco de humor, são leves demais para o meu gosto às vezes, né? Exageram na comédia, eu não sou muito um cara cômico. Acho as mortes um pouco repetitivas. Ele só mata com faca e às vezes revólver, que eu acho muito complicado no slasher. Eu sou da geração lá, sei lá, os Jason Voorhees usando aqueles implementos agrícolas e tudo quanto é forma de matar, é aquele tipo que eu gosto. Mas isso não significa que eu vá detonar o Pânico 6 ou qualquer filme do Pânico. E também não significa que eu não consiga ver a importância dessa franquia, tá? Que a maioria das pessoas acaba falando sobre o aspecto metalinguístico que fica tirando sarro e alertando para as convenções dos filmes de terror. Em 2023, eu já acho que isso está batido até, talvez eu comente até sobre isso mais para o final do vídeo. O que eu curto mesmo no Pânico, e respeito bastante, é que deu uma mexida na figura do assassino. Porque você pega essas franquias clássicas de slasher, que eu amo, né? Eu não falei a do Freddy Krueger, porque também é uma que eu não amo. Eu gosto só de alguns. Você não tem suspense a respeito de quem matou. É sempre o Fred. No Jason tem um lá, ou dois, que não é ele, mas é por outros motivos. Agora, no Pânico, você tem uma incerteza. A gente não tem um assassino. O Ghostface varia de filme para filme. Então, esse elemento da convenção, eles mudaram bastante. E tem filme, sequência, que teve mais de um Ghostface. Então, você nunca sabe quem é e quantos serão, né? Eu acho isso muito legal porque adicionou aos slashers um elemento de filme de mistério, de whodunit, de quem fez. Na verdade, adicionou, porque é uma coisa bem de detetive e um pouco, como o filme ele é muito bem humorado, eu sempre brinco que adicionou um elemento de Scooby-Doo, o desenho do cachorrinho detetive lá dos anos 70, aos filmes slasher. Tanto é que nesses 6, parte para descobrir quem que era, ou eram o mascarado lá, Ghostface, eu usei técnicas aprendidas nos desenhos de Scooby-Doo e também por causa de escalação de elenco, mas eu não vou falar nada a respeito disso aí, tá? Não vou dar spoiler, não. Eu só gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, esse Scream 6, né, Pânico 6, é o segundo filme depois da ressurreição da franquia ou do reboot da franquia após a morte do Wes Craven. Em 2022 saiu o Scream, que em português é Pânico 5, mas em inglês não tem o 5, vou falar em português, Pânico 5 e Pânico 6, tá? E agora em 2023 saiu o Pânico 6, que guarda, porque assim, uma das coisas pelas quais a franquia é famosa é também porque ela cita milhões de outros filmes de terror, personagens, faz paródia e tal. Ela se autocita mais de uma vez nessa parte 6, tá? Porque assim, quando a gente pensa na primeira fase dessa franquia, o primeiro Pânico e o Pânico 2, 96, 97, você tem uma janela temporal mais ou menos igual ao Pânico 5 e ao 6, e também estruturalmente, porque no Pânico primeiro, eles eram alunos de high school, né, ensino médio, depois eles foram para a faculdade. No Pânico 6, os 4 sobreviventes do Pânico 5 estão indo para a faculdade, estão na faculdade também, só que eles não estão na cidadezinha deles, eles estão em Nova York, tá? Aí, parênteses, essa Nova York, quando aparecem as imagens de fora, ela não convence nada quem conhece bem Nova York. Eu tava assistindo, eu falei, mas isso não tem vibe de Nova York. Aí depois eu até fui ver, né, porque isso deve ser Canadá, até porque quando tem o psiquiatra lá, aquele ator, não sei o que, Czerny, ele é canadense, ele é o Conrad, lá daquela série da Vitória, como é que chama? Revenge. Não tinha a série Revenge lá que
Ele era o Conrad, marido da Victoria Grayson. Ele era o Conrad Grayson. Falei, ele é canadense, deve ser... Não deu outra, era no Canadá. Nova York não tem aquela vibe, tá? Bom, e tem uma cena no metrô, uma sequência no metrô que convence bem, tá? Mas assim, aí você pega uma outra referência. Sexta-feira 13, parte 8, também se passa em Nova York. E é um barato porque, não sei se é por mesmo problema ou o que é, a ideia do Sexta-feira 13, parte 8, Jason Takes Manhattan, era então que o Jason tomasse Manhattan. Só que existem poucas cenas filmadas em Nova York, a maior parte do tempo das mortes que ele faz lá é num navio, né? Nesse filme eles estão em Nova York, só mesmo que não seja filmado lá, mas... né? Então eles estão numa mega cidade, só que a maior parte das coisas acontece num espaço claustrofóbico que podia ser qualquer outro lugar. O único lugar mais nova-iorquino que tem assim é o metrô, né? Que é até meio chavão. Bom, então os 4 sobreviventes do Scream 5 estão lá em Nova York e eles recebem um nome. Eu vi isso em inglês, tá, gente? Então é o The Core 4, o núcleo dos 4. Tá? Não sei como eles fizeram para traduzir essa coisa em português. E aí, é claro, a gente tem um prólogo que é sempre criativo, que eu sempre adoro, em que antes de, inclusive, de aparecer escrito Scream e tal, né, você tem gente assassinada. Né, aquela famosa ligação telefônica, qual o seu filme de horror favorito, blá blá blá, e você já vai ver o Ghostface matando. Essa abertura do 6 é muito criativa, mais de uma morte, tem reviravolta, é muito legal. E aí então a gente vê esses 4 universitários e a gente é apresentado também a uns 2, 3 amigos novos, né, amigos que eles fizeram em Nova York. E a gente vai ser apresentado mais para frente a 2 personagens de legado. A gente tem que lembrar que a Neve Campbell, né, a Final Girl eterna dessa série, a Final Girl é que não mudava nessa série, né, que mudava era o assassino, mas a Neve Campbell não renovou o contrato porque ela queria mais dinheiro. Então, no lugar dela, tudo bem, aparece a Gay Weathers sempre aparece, Gale Weathers sempre aparece, mas nesse aí ela vai ter um confronto com o Ghostface, ele liga para ela, é bem legal. E uma outra personagem de legado, que é a Kirby, que é lá do 4, né, do 2011. Tanto é que ela fala que quase morreu e tal. Então é assim, eles estão pegando um lugar, né, na série, na franquia, estão preparando para que as personagens de legado passem o bastão para as personagens novas, né, dessa nova geração. Por isso que os 4 receberam o nome de The Core 4, por isso que você vai ter personagens de legado sendo atacadas. No 5, bom, eu acho que todo mundo que tá aqui deve ter visto o 5, né? O Dewey faleceu, ele era um personagem de legado e tal, porque eles querem manter a franquia viva. Presta atenção que eles não falam nossa, esqueci o nome da Final Girl, né? Então, Sidney Prescott. Eles não falam que a Sidney Prescott morreu, porque vai que a atriz resolva fazer o 7, né? Bom, e aí então, essa galerinha nova, os novos do Core 4 e os de legado, claro que a Gale Weathers vai levar um tapão, todo filme ela leva um tapão, tudo tá lá. E vão ter que se haver com o Ghostface, tá? E é um filme assim, ele tem bons momentos, eu acho que tem algumas coisas de suspense muito bem feitas, e que deu um suspense mesmo, quando o Ghostface invade o apartamento e tem aquela cena que os personagens têm que passar de um prédio para o outro, a cena do metrô em Nova York, que tá um monte de gente vestida com a máscara de Ghostface, porque é Halloween, e aí se você prestar atenção, tem máscara do Michael Myers, do Pinhead, não vi se tem do Jason, mas não tem importância, porque o Jason tem uma personagem que chama Jason, né? O filme é cheio tem as irmãs que chamam as Carpenter, fala do Dario Argento, enfim, cheio. Inclusive tem cena que remete até ao Randy, lá do primeiro, né? Uma cena que eles estão ao ar livre, tem uma van assim, eles inclusive falam. Então, é um filme que tem bons momentos de suspense, de correria, só que ele é um pouco longo. E eu achei assim, as mortes estão bem legais em termos de como que o Ghostface tá nervoso
Eu vejo filme, todo mundo que vê filme de slasher vê para ver morte, não vejo outro motivo de ver filme de slasher, né? Eu não vejo para ver alguém fazendo trabalho comunitário ou falando da situação econômica do planeta, né? Eu quero ver gente morrer. E como ele mata gostoso, né? Nossa, com ódio, assim. Só que eu até perdoo, né? Até acostumei, na verdade, que ele só mata com faca e revólver. Beleza. Só que ele matou com tanto gosto que eu falei, yeah, que legal. Só que achei porra morte, né? Porque são 2 horas. Então tem uns pedaços que fica aquela falação, aquela falação, aquela falação. E eu acho que se o filme fosse um pouco mais conciso, ele seria mais legal. Mas aí é um comentário até pequeno, assim. Eu achei de forma geral um filme bem legal. O que, e é claro, tem um pedaço em que uma das personagens fala sobre as convenções tratadas das regras daquele filme. Aí eu achei sintomático, né? Porque aí, nessa aqui eles estão falando sobre franquias, né? Então a personagem para e vai dar as regras sobre as franquias. Eu falei, nossa, demorou tudo isso para o filme perceber que é franquia. Então, esse caráter metalinguístico, o filme está perdendo um pouco esse bonde, né? Porque assim, parece que tem uma necessidade de todos os filmes dessa franquia ficarem quebrando essas regras, quebrando expectativas. Tem quase 30 anos essa franquia. Você não consegue ficar quebrando expectativas tanto no 6º filme. E aí, por exemplo, quando ela coloca assim como regra, uma das regras, nos filmes nas franquias, nenhuma personagem está seguro, nem nós estamos, o Core 4, nem os personagens de legado, nem não sei o que. Aí eu pensei, tá boa, bonita, que eles vão matar a Dina Ortega na crista da onda, agora no 6, tá bom. Depois de todo o cacife que ela teve, ela é o Wednesday, eu não vi a série lá da Netflix, né? Uns fãs da família Adams de jeito nenhum, acho um saco. Mas eu sei que ela tá na crista da onda. Falei, imagina, o filme tá abrindo o flanco para que a gente o parodie. Porque essas regras, elas já não são tão mais importantes assim. O próprio filme admite isso. Onde? No começo, quando o Ghostface vai fazer aquelas mortes do prólogo, uma das personagens fala, não terminei o filme ainda, o Ghostface... E quem se importa para filmes? Yes, quem se importa para essas regras? Né? Então eu acho assim, eu acho que a franquia tem futuro, só que eu acho que ela podia se relaxar um pouco. Põe mais morte pra gente, que quer ver morte, né? E para de se preocupar tanto em ser tão meta, né? Porque aí talvez se diminua um pouco essa falação e dá para botar mais morte no lugar, né? Porque ao dar aquelas regras, que algumas, não vou lembrar todas agora, mas teve uma outra lá que eu falei, também acho que não funciona mais essa regra, nem nos termos do filme, né? Eu falei, o filme está abrindo para paródia também. Você fala, mas o filme nunca se levou a sério. Ele nunca se levou a sério numas, né? É um negócio muito rentável que se leva a sério, sim, né? É justamente por esse fator de não se levar a sério, aparentemente, que eu acho que ele podia dar uma relaxada e gozada, deixa esse bicho aí matar as pessoas, né? Você não precisa reinventar a roda todas as vezes, né? Mas que o final pode te dar uma surpresinha em termos de Ghostface, sim, é legal onde é feito. Então eles trabalham muito com essa questão de valorizar as personagens passadas. A questão do legado é muito valorizada, né? Então, embora tenha aquele tom de que não se leva a sério, se leva sim. É um negócio muito, muito lucrativo isso. Tem que se levar a sério, né? Tanto é que a gente tem a filha do Randy, sobrinhos do Randy, fulano de tal, né? Então, fica menos preocupado com essas convenções que em 2023 não funcionam já tanto, né? Como eu falei, ninguém está seguro, não sei o quê. Tá assim, a Dina Ortega nessa 6 está. Provavelmente, se ela continuar na crise da onda, ela vai estar segura. Assim como a Sidney Prescott esteve segura durante quantos filmes? Que ela não quis voltar agora por questão de contrato, de grana, mas duvido que se não falar, se ela fizer um acerto, ela darem mais ou ela concordar com o que, ela não volta, né? Então, só isso. Agora o filme é divertido, sim, é bem legal, mas eu ainda
prefiro Sexta-feira 13. Eu tô doido para que a A24 lance a série. Vai ser prequela, não sei se vai ter Jason, droga. Mas eu queria ver Jason, queria ver uma coisa mais séria. E matando com implementos diferentes. Mas Pânico é legal também. Só que não é tão legal quanto Sexta-feira 13. Desculpem, fãs. Tchau.